Olá você, tudo bem? Beleza? Pois é, eu vim aqui pelo Palavras de Vidas Inteiras, neste canal que você sempre nos encontra e vai continuar nos encontrando através dele também. E a partir de agora, vamos anunciar a você que está nos assistindo, o nosso podcast é o Pode Surtar. Pode surtar! 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 Pode Surtar é o podcast do Palavras de Vidas Inteiras, que é o canal do nosso amigo Tarcísio Cavalieri. Tarcísio, chega mais, vem pra cá, mas oi, vem pra cá. Olha, para você que não conhece o Tarcísio e não vê esse menino há muito tempo, Tarcísio veio de uma longa convalescência, né, Tarcísio? Teve um acidente, está aqui de cadeira de roda, vocês viram que ele está entrando aqui no cenário de cadeira de roda. E é muito importante o depoimento que ele vai nos dar hoje aqui, pelo seguinte: nós estamos em setembro, que é o mês amarelo, que é o mês da prevenção da vida, evitar que as pessoas atentem contra a sua vida, né? É uma palavrazinha que o YouTube a gente fica meio cabreiro de falar, aquele tal de suí e termina com sídio, você entendeu? Essa palavra o YouTube não entende quando a gente está falando isso para bem, para prevenir, para cuidar da vida, ou ele pode entender que está estimulando isso. Enfim, em tempos modernos a gente tem que ter muito cuidado com as palavras. Mas já que estamos no mês amarelo, que é o mês de cuidar da vida, valorizar a vida, e por falar em vida, até que o Tarcísio que passou um pedaço difícil, né, Tarcísio? Acidente de carro, blá, 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 blá. Fala pra gente aí. Blá, 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 blá. Olá, pessoal, tudo bem? Como o Aguinaldo disse, eu chamo Tarcísio Cavalieri, sou psicólogo, psicanalista, professor, enfim. Poeta, escritor. É verdade, verdade. E vamos falar desse tema hoje, que é um tema pesado, difícil. E respondendo ao Aguinaldo, ele está se referindo ao meu último acidente. Mas, na verdade, o primeiro que eu tive foi há 9 anos atrás. E de 9 anos para cá, eu nunca passei meia hora sem dor. Caramba. Enfim, não vou entrar nisso, mas só vocês saberem, hoje eu estou de cadeira de roda, esperando uma cirurgia que nunca vem. Eu não tenho o tendão da patela, por isso eu não ando. Bom, mas vamos ao tema. Eu só quero dar um exemplo aí, que é o seguinte, porque para você agora que está assistindo a gente, que pensa que tem problema, mire-se nesse exemplo aqui. O Tarcísio tem passado por vários problemas de saúde, não só decorrente do acidente também, como também outros problemas de saúde aqui, que não precisa nem citar, mas é um exemplo de luta, viu? É um guerreiro, esse cara é um guerreiro. Muitas vezes eu já falei para ele que às vezes eu me inspiro nele, quando eu penso que eu tenho algum problema, eu olho e vejo o que esse moço está passando aqui, é um exemplo de luta. E você também tem que lutar, porque às vezes o problema da gente é pequenininho, né, Tarcísio? E quando você defronta alguém com um problema maior, você fala, opa, peraí. Na verdade, você tocou num assunto muito importante. Na verdade é o seguinte, eu estou há 1 ano e 9 meses na cama. Quando Caramba. eu saio de cadeira. Eu saio, obviamente, muito pouco. Mas você tocou num assunto, acredito que sem saber, muito, muito relevante, que é como que eu atendo, estando nessa condição. Bom, todo paciente que eu estou atendendo atualmente tem problemas, sim, que são muito dolorosos para eles, e eu entendo. Mas o pensamento, ele não tem controle. Pensamento. Então, quando
as pessoas me falam, vem o pensamento: cara, você está muito pior que essa pessoa. Entendeu? Só que em psicanálise tem uma coisa que chama exclusão do sujeito. O que isso significa? Significa que quando uma pessoa fala uma coisa dessa, eu tenho que suprimir, ou mais claro, colocar o meu eu de fora disso. Eu coloco de lado para poder ouvir a pessoa. Então eu meio que esqueço dos meus conflitos, das minhas dores, dos meus sofrimentos, para ouvir o outro. Porque eu sei que o que ele está passando pode não ser importante para mim, mas é muito importante para ela. Sim, correto. É porque é o seguinte, Tarcísio, olha só, cada um tem o seu problema. Então, se você for falar assim, mas o meu problema, medir problema, né? Meu problema é maior que o seu, o seu é maior que o meu, fica aquela briga de problemas, né? Não é briga, fica uma competição de problemas. Uma competição. Quem tá mais na merda? Nessa mercadoria. Que seja. Inclusive no canal @Palavras de Vidas Inteiras tem lá como é que é o nome? Doenças Conversando, eu não lembro. Isso. Mas tem exatamente isso. É porque no canal @Palavras de Vidas Inteiras tem lá um compilado da obra desse moço aqui, que são poemas, contos, etc, né? E agora o Pode Surtar, que é o podcast do canal Palavras de Vidas Inteiras. E tem lá uma história lá, que são duas mulheres conversando, que na verdade são uma competindo uma doença com a outra, né? Não, na verdade, são duas mulheres conversando, mas na verdade não são as mulheres conversando. São duas doenças falando. São duas doenças conversando. E eu acho que assim, que esse conto, que é assim, pequeniníssimo, ele é muito importante, porque a maioria das pessoas não tem ideia de quando a doença delas falam mais alto do que elas. Exatamente. Entendeu? E aí isso não leva a lugar nenhum. Por exemplo, assim, já aconteceu isso comigo já, às vezes você chegar para uma pessoa e falar, poxa, eu tô com uma gripe danada, mas você não sabe, eu tô com não sei o que, não sei o que lá, mas eu tô com não sei o que, não sei o que. Fica uma competição, né, de quem tá sentindo e não mais. leva a nada. Você, por exemplo, o Tarcísio atende agora, tá melhor nessa luta pela vida aqui, que esse moço tem lutado bastante, né, pela saúde dele. Agora ele tá podendo atender, ele atende, né, os clientes online. E, por exemplo, antigamente não estava nem podendo atender, né, Tarcísio? Você estava de cama, literalmente, né? Isso. Eu não conseguia atender, não é para estar de cama, é por causa de dor mesmo. Porque quando o agente psicanalista vai atender, a gente tem que tirar tudo que incomoda. A gente tem que tirar tudo que incomoda. Por exemplo, eu não posso atender com sede, com fome, com vontade de ir ao banheiro, preocupado com esposa, filho, escambau. Tem que estar com a atenção voltada 100% ali. Igual agora, por exemplo, que passei minha perna aqui, que tá a cadeira dele daqui, agora eu tô mais à vontade. Porque você tá atendendo online, né, Tarcísio? Mas assim, não é por do online. É porque quanto mais eu tirar essas coisas que incomodam, quando alguma coisa te incomoda, te rouba a atenção. E a minha atenção tem que estar, 100% pro paciente. Pro paciente, cliente, não ser paciente, né? Paciente. Inclusive é uma coisa muito bacana, porque realmente, né, quem sabe da história do Tarcísio, você provavelmente que não o vê há muito tempo, nem sabia desse problema que ele está passando, né? Essa luta que ele está vencendo, graças a Deus, aos poucos, mas é uma luta de longo prazo. E naquele momento ele se esquece totalmente de todos os seus problemas, de todas as suas vicissitudes e para atender você, toda a atenção para você. E esse canal também, inclusive, é para isso também, para lançar uma luz
sobre algumas penumbras, algumas escuridões que nós temos na nossa cabeça. O trabalho do Tarcísio, afinal de contas, são 31 anos. 31 anos de consultório, né, Tarcísio? É uma vida, né? É uma vida ajudando gente. Uma vida ajudando gente. Eu gostei desse termo, da maneira que você falou, que eu falaria assim, 31 anos atendendo as pessoas, ajudando vidas. Não, você viu, ó, eu fui psicólogo eu sou, mas assim, do início da cirurgia bariátrica. Uhum. E só, tipo assim, de bariátrica, eu atendi mais de 2.000. Caramba, é muita gente. Fora clínica, hospital, etc, etc. Então, eu atendi, ajudei muita gente. 2.000 pessoas, né? Só de bariátrica. Só de bariátrica. Porque, assim, eu vejo isso. Muita gente, às vezes, não dá devida importância para psicologia, para psiquiatria, né? Sim. Eu costumo chamar que são mecânicos de cabeça. Que a cabeça da gente está bagunçada, assim como o motor do carro em guiça, você tem que ir lá no mecânico dar uma arrumadinha, acertar o ponto. Acho que a mente da gente, de vez em quando, dá uma desregulada, e a importância disso, principalmente, Tarcísio, quando a pessoa está no hospital, que ela vai ser operada. Como é que fica a cabeça de uma pessoa dessa? Antes de falar sobre isso, queria te falar uma coisa. Quando qualquer pessoa associa coisas do corpo ou da mente à mecânica, isso, presta atenção, isso é um erro. Não, foi aqui um chutão brabo que eu dei. Não. Deixa eu Bola explicar. pro mato que o jogo é de campeonato. Não, deixa eu explicar. Isso advém de um filósofo chamado Descartes, que ele, no modelo cartesiano, ele fala que para você conhecer um objeto, você tem que dividir, você tem que reduzir. E, entre outras coisas, ele coloca o ser humano como uma máquina. Tudo bem? Eu fui Descartes. Não vou entrar nisso. O problema, vamos dizer assim, é que, na verdade, é muito isso. Não, claro, Tipo, o coração, ele é uma bomba. Sim. Diferente de bomba de água de carro, mas é uma bomba. Tem a bomba Danco, né? Tá até fazendo uma propaganda aqui que bombeia água e o coração bombeia sangue, mas são bombas. Funcionam dessa forma. Só que quando você associa o corpo humano, a mente humana, como uma máquina, qual o problema? Você retira o afeto da pessoa. Porque a máquina não tem afeto. Certo. Só que o problema maior é que não acharam um objeto, né? para comparar melhor do que o mecânico. Então serve ilustrativo, pelo menos, né? Porque, como eu estava falando aqui, a pessoa que vai ser operada, por exemplo, ela está numa situação psicológica muito frágil, né, Tarcísio? O apoio do profissional nessa hora, né? Sim. Cara, a cirurgia bariátrica, assim, eu vou deixar para um outro momento, se houver, lógico. Não, vai haver. Esse é o início de vários. Pode surtar, mas a gente vai falar de bariátrica também, fala de saúde mental, vamos falar de poemas, de contos, de tudo que é uma condensação que você encontra no canal @Palavras de Vidas Inteiras. É uma questão muito séria a cirurgia bariátrica, porque, na verdade, muita gente chega com medo de morrer. Qualquer um que vai fazer uma operação fica com medo, Tarcísio. Não, qualquer um não. A maioria, né? Te dá um dado. Essas mulheres que fazem muita plástica... Não, é uma exceção da regra, né? Elas têm tendência suicida. É meio louco, a pessoa passa, já vi pessoas que passaram por mais de 30 procedimentos estéticos e que são operações, tira silicone, põe silicone, tira nariz, arruma nariz, estica a orelha, é coisa de louco. Por causa não da cirurgia em si, do silicone em si,
mais por causa da anestesia. Porque toda cirurgia é um risco. Exatamente. Até uma extração de dente. Exatamente. Então, se ela se põe em risco e não morre, e se põe em risco de novo, ela obrigatoriamente tem que existir. Eu vou chegar aí também, porque isso é igual aquela pessoa que tem aquele complexo de vigorexia, se não me engano, né? O cara marombado. Não, o contrário. Tem vigorexia, que é o cara bombado, que fica bombadão e cada vez quer tomar mais bomba e ficar mais forte. E a anorexia é da pessoa que está magérrima e está fazendo regime que ela se vê gorda, ela se vê diferente. Tem um nome isso também. Tem dismorfismo corporal. Dismorfismo corporal. Mas antes de entrar nesse assunto, que eu estava falando para você, como é que fica o estado mental de uma pessoa normal que vai entrar numa sala cirúrgica? Da importância de você no seu trabalho ali, que você fez na bariátrica com mais de 2 mil pacientes. Geralmente, o candidato que chega, ele não quer saber de nada. Ele quer operar. Na ilusão de muitos, ele vai operar e com 1 semana ele vai chegar no peso que ele queria. Isso no caso de bariátrica. E não é assim. E eles retornam falando, doutor, mas eu não emagreci nada. Calma, você vai emagrecer. É aquela coisa do imediatismo, né? Tem gente que fica quase 1 semana sem defecar. E eu chego, doutor, eu não consigo ir ao banheiro. Calma, você não vai ingerir nada para fazer bolo fecal, você não tem como ir ao banheiro. O ser humano, em princípio, ele é muito imediatista, né, Tarcísio? Por exemplo, no tratamento você que é psicólogo, né, psiquiatra, geralmente você quer me dar um remedinho aqui para eu ficar bom agora. Na verdade, vamos voltar um pouquinho. Quem faz bariátrica? Um obeso. Qualquer tipo de obesidade. Pessoa que uma obesidade já está prejudicando a saúde, é recomendada a bariátrica. Quase todo obeso, não todo, tem compulsão alimentar. Compulsão, atrás dela, tem ansiedade, que gera a compulsão. Vai um emaranhado de... Então, você vai atender, você vai acompanhar pessoas ansiosas. E pessoas ansiosas obrigatoriamente são imediatistas. Sim, claro, é para Simples de ontem. entender. É para ontem. Tá? O maior problema que eu vejo, ou um dos maiores, é esse medo de morrer. E eu vou te explicar por quê. Temos. Porque, na verdade, e eu falo isso para alguns pacientes, eles vão morrer. A ideia da cirurgia é morrer. Mas é morrer para renascer uma outra pessoa. Então que morra o problema. Por exemplo, já cansei de ver pacientes de 180, 230 quilos operando e eles tirando, na verdade, 2 pessoas dentro deles. Porque fora 100, 90. Tem um programa, se não me engano, uma desses canais fechados aí, que fala... Não sei o que lá, pesos mortais. E é isso, pesos mortais. Rapaz, tem cada caso lá do cara com 200 quilos, cara. É uma coisa impressionante mesmo. Né? Mas, Tarcísio, olha só, quando eu falei para você, eu quero ressaltar muito a importância do psicólogo, não só também numa questão, numa equipe multidisciplinar, né? Disciplinar. Multidisciplinar, muito obrigado pela correção, multidisciplinar. Não só na questão de bariátrica, porque eu falei isso, você se levou logo à bariátrica, você é especialista, você acompanhou mais de 2 mil casos. Eu vou citar o meu, por exemplo, aqui. Eu fui fazer uma operação na perna, retirada da veia safena.
Então, não estou fazendo bareta, estou tirando a ver essa feira da ferra com problema. E outra coisa, eu estou falando pelo lado do paciente, tá? Aí eu só vou no último caso, que não tinha mais jeito, não dava mais para correr, estava dando ruim, como diz na gíria. Então eu fui por livre e espontânea pressão fazer essa cirurgia. Seria muito importante na hora um psicólogo, na hora tá ali do meu lado, ali me dando uma segurança emocional, por esse lado que eu digo, Tarcísio. Sim, então peraí, vamos colocar, já que estamos no Setembro Amarelo, eu queria dizer o seguinte, que todo obeso, mórbido, ele está atentando contra a vida dele. Porque a compulsão por comida, ela não tem diferença quase nenhuma para a droga. A diferença é que você precisa se alimentar para viver, e droga não. Mas a compulsão, é o excesso, né? A autodestruição é a mesma. Sim. A comida demais, água demais. É. Então, assim, agora, respondendo a sua pergunta. As pessoas, de uma maneira geral, as pessoas que têm medo de cirurgia, na verdade, a grande maioria não tem medo da cirurgia. Ela tem medo da anestesia. A questão é que eu posso ter um choque anafilático e morrer. O grande risco era a anestesia. É, porque a cirurgia em si não mata ninguém. Uma cirurgia simples, tá? Dá um problema de anestesia ali, a pessoa pode ficar separada o resto da vida. Uma trombose, você pode morrer. Tanto é que tem que fazer o exame se a pessoa tem alguma reação à anestesia, né? Isso. Mas principalmente as pessoas têm um medo que é assim, de não voltar da anestesia. Não, mas tem todos os medos, todos os medos. Mas não é não voltar e morrer, é voltar... arrebentado. Não, mas não voltar tudo, que é ficar entre a vida e a morte. A pessoa tá cheia de pânico ali na mesa, tá indo para a mesa de cirurgia, ela tá cheia de medo, Tarcísio. Como é que você resolve? Como é que você ajuda, minimiza? Bom, eu minimizo falando todo o processo de pré-cirúrgico, de pré-anestésico, o que pode acontecer e tal. Porque aí, quando eu falo isso, eu dou possibilidade para ela, dela falar o medo dela. E só de falar para ela, já alivia. Uhum. E se eu não contribuo com esse medo, vamos dizer assim, com uma conversa saudável com ela, eu retiro esse medo. Você identifica ali a origem daquele medo e consegue minimizar, né? Inclusive, no tempo da bariátrica, eu entrava, ia lá no centro cirúrgico com ela, de mão dada. Isso que eu ia falar. Às vezes a só presença sua ali de mão dada já diz muita coisa. O tal do ombro amigo, a mão amiga. Isso já aliviava muito. Então, assim, eu teria menos trabalho. Não estou falando que eu queria ter. Mas se eu teria menos trabalho se o anestesista tivesse 1, 2, 3, 4 consultas com uma pessoa. Porque quando ela tem uma. Sim, é o meu caso. Sentei, o cara me fez pergunta, tem histórico de alergia, anestesia ou não? Pronto, acabou. Tchau, próximo. Né? Felizmente eu nunca tive, porque eu nunca tinha feito uma cirurgia no corpo. Sempre cirurgia bucal, extração de siso, coisas assim. Porque, na verdade, vamos colocar assim, o grande perigo é a sua primeira cirurgia. Porque você não sabe que a pessoa pode ter uma reação, né? Então, os anestésicos, eles têm um protocolo de anestésico. E tem uns anestésicos que, assim, que eles sabem que a grande maioria da população não tem rejeição àquele. Não tem rejeição.
Então eles sempre começam com ele. Por isso que o anestesista sempre te pergunta: você já fez alguma cirurgia? Se você responde que sim, é um alívio para ele. Uhum, porque ele Porque já tem. com certeza o outro anestesista Já foi dado a filtrada. deu esse medicamento, então é esse que ele dá. Bom, mas voltando aqui ao tema do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção da vida, de cuidar da vida, de evitar aquela palavrinha que começa com suí e termina com sídio, que a gente não pode falar direito aqui por causa do Iotoba. Tarcísio, é a pessoa, o que você diria, de repente, para aquela pessoa que está ali assistindo a gente, vendo você nessa luta, né, na sua luta pessoal pela vida aí, e ela às vezes está com um problema, ela quer se livrar daquele problema e pensa numa solução que não seria muito boa, né? Que essa que realmente a gente tem visto esses números acontecerem, aumentarem muito aí, principalmente nesses tempos de hoje em dia. Não seria nem assim, às vezes, uma palavra como profissional, porque ele teria que falar-se muito. E o nosso programa, daqui a pouquinho, já tem mais um pouquinho de programa aqui, mas, assim, como ser humano, como exemplo próprio que você está vivendo, o que você poderia dizer para você que está aí lutando para dar essa força para essa pessoa? Não, eu não vou responder essa pergunta, não. É difícil, né? Não é isso, não. Eu acho que a gente pode falar sobre essa pessoa, sem problema nenhum. Mas hoje, eu gostaria de falar, não para essa pessoa, mas para quem convive com essa pessoa. Pai, mãe, irmão, namorada, noiva, mulher. Porque quando essas pessoas encaram esse problema de frente, existe uma tendência muito grande a pessoa se culpar e pensar: gente, como eu não vi isso? Eu estava ao lado dele. E ela se culpa. E depois do ocorrido, né? E não tem sentimento, enfim, que gera mais doença do que sentimento de culpa. Sim, a pessoa com sentimento de culpa, ela se destrói, né? Por isso que eu queria falar para essas pessoas. Importante, não, tudo bem que minha pergunta provocou isso. Por quê? Porque são essas pessoas, no Brasil inteiro, que vão dar suporte para essa pessoa para não fazer isso. Ok? Certo. Então vamos lá. Então é importante para a pessoa que está dando suporte a esta outra que está nessa situação de fazer uma besteira. É aquela velha história, né? Quem cuida do cuidador. Essa é boa. Quem cuida do cuidador é ótima. Então por isso que eu vou falar dessa forma. Vamos lá. Prever o que vai acontecer com uma pessoa é muito difícil. E o SUI, que termina com sídio, ele tem a ver, e as pessoas não sabem disso, a maneira com que acontece depende muito da personalidade daquele indivíduo. Então vamos lá. Uma pessoa psicótica, principalmente esquizofrênica, existe um sintoma na esquizofrenia que chama-se voz de comando. Essa voz de comando é uma voz que o paciente ouve de fora do ouvido, de fora para dentro. E é uma voz extremamente impositiva. É aquele tal do ouço vozes, é o princípio da esquizofrenia, né? Se for desse jeito que eu estou falando. É um dos casos, Não. citando esse caso. Não, porque quando você cita isso pode ser confundido com as vozes da consciência. Também, que é outro caso. Que não tem nada a ver com isso. Essa já é uma voz de fora. Sim. Que você ouve de dentro. Uhum. E essa voz vira pro esquizofrênico
E tipo assim, Faça isso. faça isso. Se joga debaixo do carro, pule de uma ponte, tal. E ele faz. E é uma voz de comando, né? Comando. É por isso que chamou de comando. Beleza. Então, isso não tem como prever. Tá? Outra coisa, que hoje está em voga e todo mundo acha que tem e tal, que é transtorno bipolar. O bipolar, ele tem a capacidade de estar conversando com você de boa, na boa, acompanhando seu raciocínio, mas atrás, maquinando como ele vai morrer. Então ele pode conversar com você e na hora que acabar a conversa, ele vai e se joga da janela. É imprevisível, né? Cada pessoa é um mundo, na verdade. As pessoas, elas não têm tanto acesso ao cérebro do outro assim. Não, cada cabeça é um mundo. É difícil. Aí vamos pegar... Por isso que é importante essa colocação que você fez para a pessoa que está cuidando. Exatamente. Cuidador, né? É ela que está me importando O agora. importante é você falar para o cuidador nesse Exatamente. momento, porque o que está sendo cuidado não tem jeito. Aí você tem o suicídio histérico. Bom, mas tem também que a pessoa atenta contra a vida, que você disse que é histérico? É a histeria. Histeria. A histeria, ela é muito... Assim... Não é que o outro seja fácil, mas ela também é complicada. Ele atenta contra a vida de maneira histérica. Como Exatamente. Como assim? A pessoa pega, liga o gás do fogão, fecha toda a casa, espera o gás espalhar? o gás espalhar, liga tipo para melhor amiga, Tipo uma despedida? porque eu vou fazer. Nossa Senhora, que coisa. Só que ela esquece uma janela aberta. E aí o gás sai e talvez não consiga. E aí a tentativa, ela é frustrada. Certo. O objetivo é frustrado. Mas só de existir a vontade de atentar contra a sua própria vida e fazer o que ela fez, é que ela foi mal sucedida, entre aspas, né, nessa tentativa dela. Agora tem um dado interessante. Quem é essa pessoa? Uma das características Por que dela... histérico, né? Uma das características dela, e eu nem falo tanto de histeria assim, isso é para qualquer um, é a relação que ela tem com religião. As Caramba. pessoas Religião perpassa por toda a nossa vida também, né? que cometem isso, elas estão muito desiludidas também com a religião, ou não tem religião. Porque, te dar 2 exemplos só. Quem é espírita sabe que se fizer isso, vai passar um longo tempo no umbral. Pela fé que ele tem esse direcionamento. E o Diferença. umbral dizem que é muito ruim. Aí, opa, não vou fazer isso não, porque não vai ser só aqui, eu vou pagar um preço depois. O católico não vai entrar no reino dos céus. Aham. Então eles não... E o evangelho, que o evangelho, no caso, não é nem o nome certo, esqueci que, mas eu chamo, né, crente, né, maldizinho, assim. Eu crente. vou direto pro inferno. Então, pô, tá ruim aqui? Tá, mas eu vou ficar aqui. Vou segurar que é melhor. Entendeu? Então, assim, existem muitas... Até essa questão de fé é importante, né? Existem muitas características que você tem que colocar no corpo. Por exemplo, a diferença do suicídio... Existe uma diferença entre suicídio, entre atentado contra a vida da mulher e do homem. São diferentes. A coisa é vasta, né, Tarcísio? Não dá para falar isso em meia hora de programa, gente. Infelizmente você está gostando.
mas esse é o primeiro Pode Surtar, é o podcast do programa Palavras de Vidas Inteiras. Vão ter muitos outros aí, e aproveita lá, dá uma olhadinha na nossa página lá, na página do nosso amigo lá, tem poemas também, tem coisas lindas, contos, saúde da mente, que são coisas lindas, lúdicas, que lançam luzes, muitas coisas, eu tenho certeza que você vai se inspirar por lá, e pode deixar seus comentários, sugerindo novos temas pra gente também, né, Tarcísio? Sim, sim. Não é bacana? Bacana. Então, olha, infelizmente a gente tem que terminar por aqui, mas aguarde o próximo Pode Surtar, que é o podcast do Palavras de Vidas Inteiras. Tá bom, Tarcísio? Valeu. Um abraço a todos. Pode surtar não, hein? Só pode surtar aqui. Pode surtar. 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 Pode surtar.